bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre commodities, como as commodities estão se beneficiando desse momento de inflação, de grande impressão de moeda, o petróleo subindo, o gás subindo, açúcar subindo, milho subindo. Como você pode se beneficiar desse momento econômico, dessa política de expansão que está fazendo os ricos cada vez mais ricos. A gente vai falar também do momento de ativos de proteção como o ouro que está recuando. A gente vai falar dos juros americanos que estão subindo, as taxas de juros de longo prazo. Será que vai acontecer alta de juros do Banco Central a qualquer momento? Esteja preparado que tem muita coisa interessante para você nesse vídeo. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos lá. Bom, começando mais um vídeo do canal. É hora daquele joinha maroto, então tasque esse like agora no vídeo e fica essa dica aqui. Este é o meu perfil lá no Instagram e eu tô sempre compartilhando novas informações como essa aqui do vídeo. Então, vai lá! Estamos vivendo um momento extremamente perigoso para a economia mundial, uma política de expansão de bancos centrais ao redor do mundo, endividamento de muitos governos, de muitos estados ao redor do mundo. Eu já venho compartilhando com você isso aqui há bastante tempo e a gente vai vendo o quanto esse movimento de impressão de moeda de bancos centrais, esse movimento feito para elevar de novo as bolsas de valores, vem trazendo excelentes resultados desde o ano passado, né? Quem viveu o ano passado, e eu tenho certeza que você estava lá, em março, viu aquela grande queda da bolsa de valores no Brasil e no mundo. Nossa, lockdown, grande incerteza no mundo, os bancos centrais ligaram a máquina de impressora. O Banco Central Americano, que é o principal banco central do mundo, já que tem a moeda de reserva, o dólar, trouxe um grande pacote, trilhões de dólares em impressões, dobrou aí o seu balanço, né, o seu caixa em compra de ativos. Hoje chega a cerca de 7 trilhões de dólares, quando antes da pandemia estava em torno de 3,5 para 4 trilhões de dólares. E tudo isso ajudou o mercado de ações a recuperar esse grande fôlego, e com as vacinas que começaram a ser aprovadas no final de 2020, a gente viu esse incentivo vir ainda mais. Quer mais boas notícias? Um governo democrata nos Estados Unidos, se é que isso é boa notícia, mas para o mercado de ações acaba sendo uma boa notícia, porque é uma política ainda mais de expansão, acaba beneficiando de novo a Bolsa quando o Biden traz um novo pacote de 1,7 trilhões de dólares. Então, o resultado de tudo isso foi que 40% de todo o dólar em circulação do mundo foi impresso em 2020. E claro que esse dinheiro busca os mercados ao redor do mundo e é com isso que a gente está vendo nesta semana, então, enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, a Bolsa Global, o índice global, bateu um novo recorde, aí não acontecia há 17 anos. Caramba, cara, que movimento de alta, né? Bom, toda essa inflação que é criada, já que a gente tem um excesso de moeda circulando no mundo, e você está sentindo isso aqui no Brasil, quando o governo também trouxe benefícios, claro, menor que os Estados Unidos, mas também você sentiu rapidamente no seu bolso a inflação, a gente começa a ver chegar no mundo. E os ativos financeiros estando em alta, né, como a Bolsa de Valores, mostram que o primeiro movimento de inflação, que é a inflação de ativos no mercado de ações, está valendo. E esse movimento já vem sendo feito, é bom lembrar que não começou em março do ano passado, começou em 2011, quando o Banco Central Americano começou com essa política de impressão de moeda depois da grande crise de 2008. A princípio, a gente teria ali juros zero por um curto espaço de tempo, a economia ia voltar a subir, então os juros subiriam novamente, o Banco Central deixaria de comprar ativos no mercado, deixaria de imprimir moeda e começaria a vender esses ativos que comprou e tudo voltaria ao normal. Eis que 10 anos depois, tudo continua da mesma forma. Os juros continuam próximo de zero, existe uma grande bolha do mercado de ações que continua subindo desde então,
vários setores vão sendo extremamente beneficiados com esses movimentos, os ricos vão ficando cada vez mais ricos. A gente pode colocar aí alguns exemplos, como Jeff Bezos, da Amazon, a gente pode falar também do Elon Musk, da Tesla, que se beneficiaram desse momento, já que as suas ações foram algumas das mais beneficiadas com a política de expansão de bancos centrais nesse momento, por isso que vem subindo muito e muito, fazendo esses personagens se tornarem os homens mais ricos. E é por isso que os mais ricos se tornam cada vez mais ricos, e quem está ausente deste mercado, quem não tem o conhecimento financeiro necessário para investir, acaba se dando mal, porque você não tem poupança. Quem trabalha no contra-cheque no dia a dia, que não consegue poupar dinheiro, acaba sendo afetado pela inflação, e essa inflação acaba afetando a qualidade de vida de milhões de pessoas, de bilhões, na verdade, de pessoas ao redor do mundo. O americano, ele acaba sentindo um efeito menor no curto prazo, já que ele tem uma moeda mais forte, que é essa reserva do mundo, e o americano, o consumidor, quando ele passa a receber cheques do governo, esses auxílios que estão sendo colocados agora pelo Biden. Bom lembrar também que o governo republicano também imprimiu moeda, não existe diferença entre democratas e republicanos, a política de expansão monetária é a mesma, o endividamento só aumentou com Trump e agora tende a aumentar cada vez mais com o Biden também. E o americano que acaba recebendo esse cheque, os americanos continuam consumindo bastante, aproveitando juros baixos. A gente viu um grande boom no preço dos imóveis nos Estados Unidos, principalmente imóveis usados, não os imóveis novos, né? A gente teve uma grande alta recente devido a essa grande procura, influenciado por esses novos estímulos. A gente também viu o mercado de ações, como eu comentei aqui, e a gente viu uma grande queda, isso quem chama atenção é o economista Peter Schiff, da balança comercial. O déficit americano aumentou muito no ano passado, porque com essa grande impressão de dólares, eu disse aqui 40% em apenas um ano, olha a loucura, esses dólares acabam indo para bolsos de outras pessoas no mundo. Então a inflação dos Estados Unidos ela chega devagar, porque essa inflação ela é exportada. Quando você produz algum bem, quando você produz algum serviço em qualquer país do mundo, você que tem uma moeda mais fragilizada, você quer os dólares americanos. Então o chinês que produz na China, ele quer o dólar americano, ele quer vender os seus produtos para os Estados Unidos e quer o dólar para ter uma segurança maior. O japonês, o brasileiro, o argentino, o africano. A moeda americana acaba sendo a principal commodity exportada pelos Estados Unidos. Então, enquanto o mundo produz bens e serviços, os Estados Unidos acabam consumindo e ficando com esses bens e acabam distribuindo esse dólar ao redor do mundo. E é por isso que os Estados Unidos têm uma qualidade de vida muito melhor do que muitos dos países do mundo. Eles acabam sendo beneficiados exatamente por isso. Mas com essa grande impressão de moeda, com essa grande desvalorização que a gente está vendo no dólar recente, o mundo já está de olho e já está percebendo que alguma coisa está errada. E o risco de inflação em commodities, nos preços que a gente está vendo agora, acaba afetando a confiança do mundo em relação ao dólar e pouco a pouco os países vão se desfazendo de suas posições dolarizadas. Os países antigamente também gostavam de comprar tesouro americano para fazer caixa. O Brasil, por exemplo, o caixa que o Brasil tem lá fora, que o Banco Central fez há alguns anos atrás, foi feito em títulos públicos americanos. Então, o Brasil ainda, pelo menos no passado recente, acreditava que o endividamento americano era um endividamento sadio e, por isso, comprava os bonds para proteção, para ter aí um caixa para poder moderar aí o fluxo do cambial aqui dentro do país, entre outras coisas. Só que os países como a China, o Japão, que já perceberam que a impressão vai levar a um lugar muito ruim para os Estados Unidos, começam a vender os seus títulos públicos e também outros países começam a desfazer do dólar, principalmente as transações comerciais entre alguns dos países do mundo começam a ser negociadas em moedas locais. E quando o mundo perceber que não precisa mais do dólar, quando
isso começar a se tornar uma norma, esses dólares impressos voltarão para os Estados Unidos e vai acontecer lá o que acontece com qualquer país que imprime moeda sem fim e você não consegue exportar a moeda, né? Como acontece rapidamente no Brasil. É por isso que a nossa inflação sobe muito mais rápido que sobe nos Estados Unidos quando o governo aqui começa a se endividar, chegando perto do endividamento americano, por exemplo. Não em questão de números, mas em porcentagem do PIB. A dívida americana é muito maior do que a dívida brasileira. Mas como eles têm essa moeda mais forte, uma moeda fiduciária que ainda tem esse lastro de confiança, eles conseguem segurar um pouco essa inflação. Mas como eu disse, o Peter Schiff traz aqui, e ele comentou em cima dessa notícia, que o déficit fiscal americano mostra que os americanos estão exportando moeda para ficar com bens e serviços. E que no futuro, com a desvalorização do dólar, quando o mundo preferir ficar com os bens e serviços do que o papel moeda sem lastro que não vale nada, a população do mundo, principalmente de países emergentes, e talvez inclua o Brasil, vai ser beneficiado porque a gente vai ter uma melhora da nossa qualidade de vida, os países vão passar a consumir os produtos que eles produzem, e isso vai trazer um bem-estar maior para a população que acaba se beneficiando desse acontecimento, por exemplo. Mas a alta da inflação no mundo ela já é refletida pela alta das commodities, e a alta das commodities torna-se uma grande oportunidade. A gente começa a ver diversos analistas e economistas indicarem o investimento em commodities, em petróleo, em aço, minério, gás, açúcar, agrícolas, para se proteger da desvalorização da moeda fiduciária ao redor do mundo, desse cenário inflacionário que estamos vendo agora. Então, tudo isso já começa a acontecer nesse curto prazo, já é um grande indicativo de que a inflação está começando a chegar cada vez mais devido a essa política de bancos centrais ao redor do mundo. Devido à alta das commodities, muitos ativos acabam sendo beneficiados e os ricos ficam cada vez mais ricos, como eu disse aqui. E você que tem o conhecimento econômico, como vem passando aqui nos vídeos dessa política monetária, você precisa aproveitar a valorização das commodities investindo em ativos que vão se valorizar, commodities como minério, commodities como petróleo, você precisa diversificar em outros países, mas existe um grande mercado que é o mercado agrícola. A gente está vendo aí no mundo a soja, o açúcar, o milho, o café. A gente está vendo também o boi gordo subindo fortemente devido a essa política de expansão. E eu tenho aqui no canal a assinatura Agrícolas. E aí, você que está esperando essa oportunidade de investir em commodities agrícolas aqui no Brasil, nesse que eu considero ser o melhor mercado do Brasil, investir em contratos futuros, aproveitando o crédito bom que Robert Kiyosaki gosta de comentar no livro Pai Rico, Pai Pobre, você vai ter essa alavancagem para fazer ainda mais dinheiro a seu favor, investindo com segurança, com as recomendações que você vai receber na assinatura Agrícolas. E essa assinatura vai ser aberta no dia 10 de março, é isso mesmo, a próxima turma Agrícolas virá no dia 10 de março. Você que não assinou a última turma no ano passado, que está aí ansioso para investir comigo, aproveitar essa política de inflação para diversificar os seus investimentos e também lucrar com esse movimento, tá chegando a hora. Se você quer participar e receber ainda mais informações desse lançamento, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail, para colocar o seu WhatsApp e participar desta oportunidade. Fique atento, no próximo dia 10 de março vamos abrir uma nova turma. Enquanto isso, eu vou trazendo novos vídeos falando um pouco mais sobre essa grande oportunidade. Agora, voltando ao cenário econômico, todo esse cenário expansionista que eu estou comentando de inflação, ele acaba fazendo aí um efeito nesse exato momento. O que está acontecendo? As taxas dos juros de 10 anos nos Estados Unidos, dos bonds americanos, estão em alta. Por que estão em alta? Significa que investidores estão se desfazendo do tesouro, né, acreditando nesse cenário inflacionário mais para frente e aproveitando principalmente a alta do mercado de ações, a alta de mercado especulativo como criptomoedas, para ganhar dinheiro aproveitando esse grande rally aí no curto prazo, acabam vendendo essas posições e comprando ativos para tentar uma rentabilidade melhor. Então,
as taxas de juros acabam subindo, aí o mercado fica ansioso porque com os juros de longo prazo começando a subir, isso deve indicar, e tinha sempre esse caderninho escolar, que o Banco Central subia as taxas. Então, em breve, o Banco Central americano vai subir as taxas, então o mercado pode começar a cair. Isso é muito ruim para o ouro e é bom a gente também se desfazer do ouro e vamos ficar precavidos, vamos esperar para ver o que o Banco Central vai fazendo, porque em algum momento o Banco Central vai subir as taxas. É o que pensa esses investidores que seguem essa cartilha, mas o próprio Banco Central sinaliza e sinalizou na semana passada que não vai subir os juros. O Banco Central já trouxe para você aqui, não está pensando em inflação nesse momento. O Banco Central está apenas alimentando essa grande bolha econômica. O presidente Jeremy Powell teve a coragem de falar na semana passada que esse cenário, né, de expansão que o governo está fazendo agora, com o Fed também comprando e imprimindo moeda, vai ajudar a economia a voltar a crescer porque as pessoas vão voltar a consumir. O que cria realmente estabilidade econômica é a produção da sociedade, são pessoas trabalhando e produzindo e não a impressão de moeda, que só cria miséria, só cria pobreza, a inflação. Você tira o poder de compra da moeda. Então, os Estados Unidos não vão subir juros, o Powell acredita que deve manter os juros baixos, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que foi a ex-presidente do Fed, também acredita nisso e os juros vão continuar zero e próximo de zero por muito e muito tempo. E pode ser que nunca mais esses juros volte a subir diante dessa grande bolha econômica, desse cenário de grande endividamento de governo, dessa grande pressão de moeda que é os Estados Unidos. Então, aproveite essa oportunidade para investir em commodities como os metais, porque exatamente essa alta de juros que está acontecendo nos bonds é que vai fazer o Banco Central aumentar ainda mais a impressão de moeda. Se ninguém está comprando títulos agora, o Banco Central vai continuar sendo o principal comprador dos títulos de 10, de 30 anos para manter esses juros de longo prazo baixo, porque essa é a intenção do Banco Central americano. Então o Banco Central vai continuar aumentando o seu balanço aí, imprimindo moeda para comprar esses bonds e conseguir segurar, estacionar esses juros aí e não permitir que esses juros continuem subindo para frente. Então, tem a perspectiva desse excelente momento. Alguns falam que é a tempestade perfeita para o ouro, que é um ativo de proteção, enquanto os ativos especulativos sobem nesse momento, os ativos de proteção caem. É assim que acontece. Quando os ativos especulativos caem numa certeza econômica, os ativos de proteção sobem. É isso que acontece no caso de um hedge, numa proteção econômica. Então, quando o mercado começar a cair novamente, em algum momento essa grande euforia vai começar a cessar e de repente vai precisar de mais impressão de moeda, o ouro e a prata, principalmente, está se beneficiando já no curto prazo aí de uma escassez no mercado físico, vão se beneficiar muitíssimo. Então fica essa grande oportunidade que é investir em metais, claro, diversificando seus investimentos, não é colocando todo o seu dinheiro em um só ativo, não é comparando esse investimento com outro ativo que está subindo mais. Diversifique a sua carteira e tenha na sua carteira investimentos como metais que são necessários nesse cenário que estamos vendo atualmente. Bom, esse vídeo fica por aqui. É hora daquele joinha maroto, tasca o like agora mesmo no vídeo. Vamos lá, E2! Meu garoto! E você? Como é que está investindo em commodities nesse exato momento? Quais são as suas compras no mercado de ações? Você está investindo no mercado de Forex? Como você está diversificando a sua carteira pensando nesse cenário inflacionário neste atual momento? Aproveita a oportunidade de se inscrever para a assinatura Agrícolas no link aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!